Olá! Eu voltei para te ajudar e estou aqui, uma alegria estar aqui com vocês para falar das nossas emoções. Como elas nos atrapalham, como elas nos desviam da nossa essência, do nosso melhor, da nossa capacidade de perfeição. Nós temos uma capacidade dentro de nós, uma inteligência superior, uma sabedoria, as potências da alma, as virtudes que estão todas dentro de nós. Mas as emoções nos roubam. As emoções fazem com que a gente tenha atitudes contrárias àquilo que está aqui dentro. Por isso nós nos arrependemos, por isso a gente consegue fazer um exame de consciência e decidir fazer diferente. Aí a gente consegue fazer diferente por mais umas horas, por mais meio-dia, por mais um dia, quando a gente vê as emoções voltam e nos atrapalham e nos tiram da nossa essência. É como São Paulo diz, né? Não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. E é justamente isso, as nossas emoções nos desviam do caminho. Às vezes a gente acorda, faz um propósito para o dia, quando vê, estamos fazendo o contrário do nosso propósito. Então é sobre isso. Eu quero trazer reflexão, quero te ajudar a compreender para que você possa exercer o autodomínio, para que você possa exercer o autoconhecimento também, perceber o porquê desta emoção, a origem dela, em que situações que ela é ativada. Por que ela é ativada? Qual o pensamento que vem junto com a emoção? Por que você pensa de tal forma? Claro que aqui eu não posso dar uma resposta muito personalizada, olha, com você acontece assim, mas é uma chave de leitura que eu vou trazer, algumas explicações que vão te ajudar a decifrar da onde que possa estar vindo essa dificuldade, da onde que possa estar vindo esse sentimento e a emoção. Existe uma diferença entre sentimento e emoção e eu quero decifrar isso nos próximos vídeos. Quero fazer vídeos mais curtos para que a gente possa ir fazendo essa reflexão de pouco a pouco. Quero fazer um vídeo para cada emoção, para cada sentimento. E quando a gente observa, quando a gente se observa, quando a gente para refletir, mas por que eu tive essa reação? Qual foi a emoção que veio? Por que eu explodi? Ou por que eu estou com medo? Ou por que eu estou ansiosa? Por que eu estou angustiada? A hora que a gente consegue pensar, refletir, começar a perceber o que tem em volta de cada emoção, de cada circunstância, a gente começa, eu diria assim, a se tomar na mão, né? A olhar. Nossa, aconteceu isso, eu fiz isso, eu pensei assim, eu reagi assim. E ali, a partir disso, você começa a desconstruir esse alicerce. Daria para a gente falar aqui até numa arquitetura das emoções, né? Numa engenharia das emoções, como que essas emoções foram sendo alicerçadas em nós. Qual é a estrutura onde elas estão fundamentadas. E é isso que nós precisamos quebrar, esse fundamento das emoções negativas, né? Aqui eu estou falando daquilo que a emoção negativa que cria em nós um defeito. Claro que aí eu vou decifrar isso ao longo das aulas, ao longo dos vídeos, mas nós temos uma natureza decaída, biologicamente falando, no nosso DNA, a gente vem com essa marca, com uma marca de uma necessidade de defesa, de sobrevivência. E ali entram também algumas estratégias que nos atrapalham, e estas estratégias se misturam com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos traumas,
com os nossos conceitos negativos, com a autoimagem que nós carregamos, e aí está tudo perdido. E a gente coloca tudo a perder, sem querer, sem saber. A gente põe a perder e muitas vezes nós vamos nos tornando fracos, né? A gente erra por fraqueza, erra por causa de um sofrimento ou de uma fraqueza que está em nós, as nossas emoções. Quando a gente começa a agir de acordo com a emoção, nós vamos ficando fracos, frágeis, vulneráveis, qualquer coisa atinge. O que fulano falou me atinge, o que aconteceu me atinge, entende? Cada vez mais vamos ficando fracos, frágeis, todo um milímetro. Às vezes é aquela pessoa que a gente tem que pisar em ovos, né? E esses milímetros e essas emoções vão atrapalhando os relacionamentos. A gente às vezes não pode ser livre para falar tudo com determinadas pessoas, porque elas são cheias de emoções, elas são cheias de interpretações. Se a gente fala uma coisa, ela interpreta outra coisa. Então, para não dar confusão, a gente vai ficando em silêncio, né? Às vezes a gente pode ser uma dessas pessoas. E aqui eu quero trazer reflexões sobre isso. Quero te ajudar, por exemplo, a entender em que circunstâncias que a raiva explode. Por que você tem raiva? Por que nós temos a raiva, a ira, as explosões? Por que o medo se instala em nós? Que situações que nos trazem medo? Qual a leitura que o nosso cérebro faz, que a nossa mente faz, que desperta medo, ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é um tipo de medo. A gente não fala em medo, porque medo, ansiedade é um nome mais socialmente aceito, né? Ou uma classificação aí para o medo, para a insegurança. Por que as pessoas estão tão inseguras? É uma pandemia de ansiedade. A ansiedade precede a depressão. Por que todo mundo ansioso? Eu falo, quem já me escutou aqui em alguma palestra presencial, né? Eu pergunto quem não tem ansiedade. Ninguém levanta a mão. Às vezes há lá um público de 500 pessoas, 1000 pessoas numa palestra e ninguém levanta a mão. Eu pergunto, o que está errado? Onde que está o erro? Por quê? Não é normal, né? Ansiedade. Por que ansiedade? Ansiedade é uma insegurança, ansiedade é um medo, ansiedade é uma não confiança. A pessoa não confia em si, não confia nos outros, ela acha que ela tem que dar conta de tudo, ela começa a ficar preocupada, ou ela tem que controlar o que vai acontecer. Por quê? Porque isso, o que está errado? Não é um caso isolado. Todas as pessoas estão assim, porque onde que está? Por exemplo, a raiva. A raiva, nós temos raiva diante de uma situação de injustiça, de uma não consideração, de uma desvalorização, de uma negligência, de uma indiferença. Uma atitude de alguém de indiferença, de negligência. E aí a gente tem raiva porque a gente faz aquela leitura, traz para o pessoal, faz uma leitura, é comigo, é para mim. Não, não é. Isto que eu quero te ajudar a compreender. Não é para você. É uma dificuldade dessa pessoa, é um problema dessa pessoa. Nós não podemos ficar trazendo todo o tempo tudo para nós. Claro, se a gente fez alguma coisa, vamos corrigir, reparar, nos desculparmos. Mas se a gente não fez, nós precisamos ter uma capacidade de compreender, uma capacidade de fazer a leitura do sofrimento do outro. Às vezes a gente pode ajudar ou silenciar. Angústia, o que é angústia? Uma sensação de algo que não tem saída, que não tem jeito. O que é angústia? Traz desespero. Eu vejo tantas pessoas desesperadas, sem esperança. O que é um desespero? Desesperança. A pessoa não tem esperança mais. Só que a esperança foi infundido em todos nós. Foi infundido no nosso batismo, um sinal do sagrado. Foi infundido ali a fé, a esperança e a caridade.
A esperança faz parte de nós. E é isto, olha só, se eu trouxer esperança para você, eu vou ficar muito feliz. Se eu te disser, olha, é possível você se libertar dessa e dessa e dessa dificuldade, deste sentimento. Às vezes os problemas em volta de nós vão continuar. Eu também tenho problemas, também tenho dificuldades, também tenho frustrações, decepções. Mas como que eu reajo diante destas situações? Qual é a nossa reação? É isto que eu quero te ajudar aqui. Por que vem o desespero? Por que vem a ansiedade? Por que o medo? O porquê da raiva? E nós nos desestruturamos tanto e colocamos tudo a perder, muitas coisas a perder. Então, estas emoções encobrem a nossa essência. Como eu já disse num vídeo anterior aqui em cima, que eu falo sobre a estrutura da alma humana, ali eu explico a parte física, a parte psicológica, a parte espiritual e o lugar onde está Deus. Isso em nós, na nossa estrutura humana. Então nós temos corpo, como tem braço, a mão, todas as partes do nosso corpo, nosso físico, a nossa parte psicológica das emoções, são essas emoções, são esses sentimentos. É onde os sentimentos se processam, as interpretações, as reações. Onde também, claro, se processam a alegria, a felicidade, o amor, claro, também os afetos, né? Que é a expressão do amor, a expressão do bem-querer. E existe uma outra dimensão em nós, que é a dimensão espiritual, ou a alma, onde estão as virtudes, onde foi infundido a fé, a esperança e a caridade, onde estão todas as virtudes, a fortaleza, a paciência, a temperança, a justiça, o amor, a benevolência. E tantas outras, são mais de 100 virtudes que estão arquivadas nesta dimensão espiritual. Ali é onde está o sentido da nossa existência, o propósito da nossa existência. E que nós podemos agir com esta inteligência. Agir com a mais alta inteligência é agir com a sabedoria de uma virtude. É deixar a virtude falar, é deixar a virtude agir. E não a emoção, não a impulsividade. Mas a emoção encobre, faz uma camada, como uma capa em volta dessas potências da alma, em volta da fé, em volta da esperança, em volta do amor, em volta da caridade. E aí a gente age com o sentimento, com a emoção, com a raiva, com o medo e vamos colocando muitas coisas a perder. E depois ainda da angústia, a gente fica triste, fica se sentindo derrotado, porque eu não consegui agir diferente. Claro, muitas vezes nós vamos pedir ajuda, às vezes a gente tem que pedir perdão, tem que pedir desculpas, recomeçar, às vezes precisamos confessar, aos que são católicos vão confessar, vão pedir perdão, recomeçar. Então, é sobre tudo isto que eu quero trazer aqui, essas reflexões, quero te ajudar de verdade. Existe uma hierarquia do bem. O bem está hierarquizado. E nós precisamos agir de acordo com essa hierarquia. E o que as nossas emoções fazem? Fazem a gente inverter a hierarquia. A ordem, eu também quero esmiuçar isso no outro momento, mas a hierarquia é que o nosso amor, o nosso bem maior é Deus. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é o outro, em terceiro lugar sou eu. Mas as nossas emoções nos colocam sempre em primeiro lugar. E aí que vem o vazio. Quando eu me coloco em primeiro lugar, a minha alma não me colocaria em primeiro lugar. A minha alma coloca Deus em primeiro lugar e coloca o outro em primeiro lugar.
E aí fica uma angústia lá dentro, porque um conflito interno, é uma batalha interna. A alma quer uma coisa, a emoção quer outra. Daí se mistura com as nossas más tendências, que a gente quer salvar a si mesmo. Então eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que... Aí entra o amor próprio, um amor próprio desordenado, fora da ordem. Fora da ordem, nós temos que agir com o amor próprio que está na alma. Qual é o amor próprio da alma? Qual é o amor próprio das emoções, dos sentimentos, que nos faz perder? Nós estamos num mundo que incentiva o amor próprio desordenado, que diz, você tem que estar em primeiro lugar. E tudo você vai por água abaixo. Se você se coloca em primeiro lugar, todos os teus relacionamentos vão por água abaixo. Teus filhos se perdem, teu esposo, tua esposa se perdem, teus colegas se perdem, teus amigos se perdem. E a gente vai acontecendo o que conosco? Vamos ficando sós. Vem a solidão, vem a angústia, vem o desespero, vem o medo, vem a ansiedade. Então nós precisamos compreender e colocarmos tudo em ordem. E eu sei que está uma bagunça, que as pessoas não sabem, é tantas vozes que se escuta. E também não quero dizer que a minha voz aqui é a melhor, é a única, não. Eu só quero te trazer uma luz, uma reflexão, para que você possa colocar em ordem os teus sentimentos. Você não vai deixar de ter raiva, não vai deixar de ter medo, de ter ansiedade, angústia. Isso vai ter, mas vai estar no lugar, na proporcionalidade correta, necessária, e não desordenado. Nós vamos ter raiva diante de uma injustiça, sim, mas a gente vai ter sabedoria, e diante da injustiça tem uma virtude própria para ela. Tem uma virtude que compensa a ira da injustiça. E eu vou falar de tudo isto. Tudo isto eu quero trazer estas luzes aí para que, chaves de leitura, para que você vá se ordenando e a partir disto você possa ir encontrando a verdade, se encontrando com a verdade, ordenando a si mesmo, colocando em ordem os sentimentos, conseguindo colocar na ordem do todo, né? Quero te ajudar a entender o que seria uma ordem no seu dia, uma ordem nos teus sentimentos, uma ordem nas tuas atitudes, uma ordem nas tuas escolhas. Claro, não quer dizer que você vai seguir exatamente o que eu vou falar, mas você vai tentar organizar isto, né? Aí dentro das tuas possibilidades. Muito bem, então hoje eu vou ficar por aqui nesse momento e nos nossos próximos encontros eu vou decifrando cada emoção. O que ela faz dentro de nós, no que ela nos atrapalha, como nós podemos nos libertar dela. Esse é o principal, não é? Você se libertar da raiva, do medo, da angústia e viver, e deixar sair de você o melhor que tem. Deixar transbordar aí em você o que há de melhor que já está na sua essência, na sua alma, naquela dimensão espiritual, que é o lugar elevado das potências, das capacidades. E é essas potências, essas capacidades que nós temos que torná-las, atualizá-las, né? É um termo bem filosófico, potência e ato. Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que já está em capacidade dentro de nós, como uma semente, né? O suco, a fruta, a carne da fruta, vamos dizer assim, a polpa da fruta já está dentro da semente. O oxigênio já está dentro da semente, mas precisa plantar, precisa regar, precisa cuidar para que ela se atualize, para que ela esteja na prática dela, né? E assim somos nós também. Quais são as potências que estão na semente da nossa alma? Precisa florescer,
precisa desabrochar. Muito bem, obrigada por você estar aqui, ter paciência e fico muito feliz com o seu desejo de ser cada vez melhor, de alcançar a perfeição. Aliás, falar em perfeição, quero explicar, quero ajudá-los a entender, né? O caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila, o castelo interior. Nós vamos ter muitos encontros aqui, muitos encontros. E o meu único objetivo é ajudar, é clarear, é te dizer que tem solução. E iluminar esse caminho da solução, te ajudar a refletir e a pensar. Um grande abraço em cada um de vocês. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.